Então, o irmão César ele pediu para trazer uma mensagem sobre santificação, né? E justamente uma das passagens que eu ia falar era o que o irmão falou, mas é mais pro final, né? Ó, chegou nosso amiguinho. Chegou mesmo. E hoje a gente vai entender um pouquinho sobre santificação, tá? A gente vai entender o porquê que Deus ele fala da santificação, porquê que é importante essa santificação na nossa vida. Primeiramente, irmãos, não sei se os irmãos sabem o que quer dizer santificação, né? A expressão santificação, ela vem do hebraico kadosh, né? E do grego hagios, que significa literalmente separar-se. Então, quando Deus fala que Ele é santo, o Senhor é santo, ou fala-se de santo dos santos, né? Ou seja, é o separado entre os separados, né? O santo dos santos. Mas é uma separação em relação às coisas do mundo, em relação ao pecado, né? Não sei se os irmãos já devem ter lido o Antigo Testamento, né? A lei e tal, já devem ter lido alguma parte dele. E aí vocês vão ver que no Antigo Testamento falava-se muito de coisas impuras e profanas e etc. E Deus dizia assim para o sacerdote, para ele separar entre o santo e o profano, e o limpo e o impuro, né? Então, basicamente, isso é a santificação, irmãos. Nós nos separarmos do impuro e nós nos separarmos daquelas coisas que não são consideradas santas. E aí, na primeira aliança, a gente vai ver que tinha muitas coisas que elas eram assim, que Deus considerava como impuros. Por exemplo, existia aquela alimentação que era considerada como impura. E existia, por exemplo, uma pessoa ela tocava no cadáver de um morto, isso era considerado impuro por Deus, né? A Bíblia fala que certas coisas que o povo fazia, por exemplo, de comer certos animais dilacerados era impuro. E uma série de outras coisas que estão na lei, tá? Então, irmãos, hoje nós não estamos mais debaixo de todas aquelas coisas da primeira aliança. Mas aquelas coisas que estão na primeira aliança, elas eram sombras para nós. Elas eram sombras. Então, por exemplo, assim, por que Deus mandava que não se comesse certas coisas? As pessoas que olham a primeira aliança na literalidade, elas vão ver apenas comida, carne. Elas vão ver apenas carne, comida e etc. Né? Também ninguém vai se perder por separar essas coisas, por não comer isso. Né? Agora, o que a gente não pode é estar obrigando as pessoas a serem assim, botar isso como uma lei. Né? Não é um estudo sobre isso. Mas aquilo, irmãos, ela nos falava muitas coisas. Por quê? Porque Deus estava querendo mostrar coisas ali. Né? Ele estava querendo mostrar coisas em relação àqueles animais. E aqueles animais, Deus dizia assim, ó, vocês vão fazer separação entre o santo e o profano, o animal limpo e o animal impuro. Então veja, quando a gente olha para Atos 10, vocês devem ter lido Atos, né? Em Atos 10 nós vemos que Pedro ele vê um lençol de animal no céu. E ele tem aquela visão por 3 vezes, e aí Deus fala assim, Pedro, mata e come. Aí Pedro fala, Senhor, mas eu nunca comi nada impuro, nunca entrou nada na minha boca. Aí ele falou assim, Pedro, o que Deus santificou, tu não deve considerar como impuro ou profano. Alguma coisa assim. E aí ele ficou matutando naquela visão, ele não entendeu, até que passou um tempo, chegaram 3 gentios lá. E aí ele entendeu que aqueles animais impuros relacionados com 3 vezes que apareceu a visão, estava relacionado a 3 gentios que se apareceram para ele. Então Deus estava mostrando para nós, irmão, que aqueles animais representavam as pessoas. Então quando tu não comia daquele animal, tu não estava trazendo aquele animal para fazer parte de ti. Entende? Então, não tem um ditado que diz assim, aquilo que a gente come é o que a gente é? E aí você vai ver que nesses animais impuros, irmãos, a gente vai ver que tem um monte de coisa neles que apontam para o pecado. Por exemplo, você vai ver que os animais que são considerados puros, geralmente eles são animais que não comem sangue, eles são animais que são pacíficos, são mansos, eles são animais que comem comida verde. Olha o cordeiro. O cordeiro era um animal puro. Era um animal que ele era considerado sem mácula, né? Mas aí você vai pegar, por exemplo, o porco, era um animal que era considerado impuro porque o porco gostava de se revirar no lamaçal. O cachorro é um animal que faz um monte de coisa errada, né? Ele tem até relação com os próprios parentes. Então você está vendo como Deus está querendo demonstrar naqueles animais características de pecadores? Então quando Deus fazia essa separação de animal puro do impuro,
É que ele estava mostrando quais os hábitos que as pessoas deveriam ter. Mas eles, por estarem focados lá na primeira aliança, eles não entenderam isso. Você quer ver um exemplo? Quando a mulher estava nos seus dias de impureza, de menstruação, Deus mandava que o homem não se chegasse a ela. Só depois de 7 dias. Por quê? Porque Deus estava querendo demonstrar que nós estamos no nosso período de impureza durante 7 dias, ou seja, 7.000 anos. E ao 7º ano isso vai ter a purificação, aí o noivo vai se chegar à noiva, que é Cristo, vai se chegar à sua esposa. Entende? Então, na lei está cheio dessas coisas. Por exemplo, assim, Deus dizia para o sacerdote ser santo, para o sumo sacerdote ser santo. E o sumo sacerdote, para ser santo, ele dizia que ele só poderia se casar com uma mulher virgem, uma mulher que não fosse casada com outro homem, uma mulher que não fosse viúva, etc, etc. Por quê? Porque o sumo sacerdote, ele é uma figura de Cristo. E Cristo casou com quem? Uma virgem sem mácula, pura, etc, etc. Tá vendo a ligação do sumo sacerdote com a igreja? É essa relação. Então, na primeira aliança, você tinha essa relação de coisas. Então, hoje, nós temos que olhar para isso e tirar para a nossa vida. Amém? Entender que aquilo era sombra e que através daquela sombra você tira a realidade. Então, os sacerdotes, eles tinham que ser santos, nós também temos que ser santos, tá? Então, vamos para antes dos próprios sacerdotes aparecerem, Deus vai dizer assim a Abraão. Né? Isso está em Gênesis 18, versos 17 a 19. Olha só. Qual é a ordem que Deus deu para Abraão dá para nós. Preste atenção aí. Ó. Olha lá, verso 17. Disse o Senhor a Abraão, né? Ocultarei o que estou para fazer? Visto que Abraão virá certamente ser uma grande e poderosa nação. E nele serão benditas todas as famílias da terra, ou todas as nações, dependendo da tradução. Né? Então, você vê assim, porque eu escolhi para que ordene os seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então veja, Deus está dizendo para Abraão, Abraão, você tem que ordenar para os seus filhos que eles pratiquem a justiça e o juízo. Então justiça, juízo, santidade, etc. andam tudo junto. Né? Porque santidade, irmãos, não é só o fato de você necessariamente se livrar das coisas erradas, mas é você praticar a vontade de Deus também, que é a justiça e o juízo. E o que seria a justiça e o juízo? A justiça e o juízo está ligado com a lei de Deus, que é amar o seu próximo, amar o seu semelhante. Então, irmãos, quando nós vemos uma pessoa em dificuldade, quando nós vemos algum problema, qual é a nossa função? É ajudar aquelas pessoas. Então, isso é praticar a justiça de Deus. Entende? Isso é praticar a justiça. Infelizmente, isso não é mais ensinado hoje, né? Hoje as pessoas elas não têm mais esse entendimento. Mas o cristão, ele tem que praticar a justiça. João, ele diz assim, irmãos, não amemos só de palavra, de fato, em verdade, em obras. Ele fala alguma coisa com obras, né? E aí, em algum lugar diz assim, se o teu irmão está precisando do pão cotidiano, e tu diz assim, vai embora em paz, e não ajuda, que amor é esse? Não é amor. Tá? Então, o amor bíblico é aquele amor que faz, é aquele amor que ajuda, é aquele amor que pratica. Então, praticar a justiça tem a ver com isso, tá? E praticar a lei de Deus. Então, o mundo, ele, no geral, ele não tem essas coisas. Mas não todas as pessoas, porque você vê que tem muitas pessoas que nem creem, não conhecem a Bíblia, mas elas praticam essas coisas. Né? Só que elas não creem. Então, se pessoas do mundo fazem isso, quanto mais nós. Né? Então, isso é uma das coisas que tem a ver com a santidade. Né? Ou seja, você praticar a justiça e também o juízo. É você usar de um julgamento justo sobre a terra. Perfeito? Agora, lá em Êxodo 19, no verso 5, Deus diz assim. Olha só. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, olha só, ouvirdes a minha voz, guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino de sacerdotes. Uma nação santa são essas palavras que falarás aos filhos de Israel.
Aí você vê como as pessoas elas interpretam errado, né? Elas veem que não, está escrito para os filhos de Israel, então nós não precisamos. Né? Olha só o que ele fala aqui, se diligentemente ouvirdes a minha voz, né? Guardares a minha aliança, então me sereis um povo de propriedade peculiar, né? Porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino de sacerdotes, uma nação santa. Deixa eu deixar mais claro aqui. Um pouquinho mais. Então ele está dizendo assim, se diligentemente vocês ouvirem a minha voz, guardares a minha aliança, então vocês serão um povo de propriedade particular, porque todos os povos são meus. Irmãos, toda a terra, tudo é do Senhor. Mas ele está levantando um povo para ele só, um povo diferente entre os outros. Porque ele fala assim, vocês me serão um povo peculiar dentre todos os outros. É exatamente, é um povo santo. Exatamente, um povo santo dos outros. Né? Então como é que Deus vai fazer a separação entre nós e os outros? Através da santificação. A nossa diferença entre os outros é a santificação. Todas as nações estão debaixo do pecado, estão debaixo do erro, elas estão praticando coisas erradas. E nós somos santificados por Deus, e através dessa santificação, agora nós nos fazemos separados dos outros. Então você percebe essa relação com aqueles animais impuros da lei? Porque, ou seja, dentre todos os animais que existiam na lei, os únicos que eram comestíveis eram quem? Os que eram considerados puros, que era o boi, a vaca, a ovelha. Por isso que Deus sempre, quando ele vai se referir ao seu povo, ele vai tratar de boi, vai tratar de cordeiro. Percebe? Então, ele está fazendo uma separação entre os outros animais e os animais santos, para mostrar a nossa relação em relação com as nações. Você vai ver que, por exemplo, olha só, Jesus, ou melhor, na lei está dizendo que quando eles pescassem, os únicos animais que eles poderiam comer do mar eram os animais, os peixes que tinham barbatana e escândalo, eram os únicos. Os outros todos eram considerados impuros. Aí quando Jesus ele vai falar a parábola do pescador, ele diz assim que a consumação dos séculos é semelhante a um pescador que atira a sua rede, e aí ele puxa várias espécies, e ele separa os bons, as espécies boas, das más. Então assim vai ser na consumação do século. Ele vai vir os anjos de Deus, vai separar os maus dentre os bons. Entende? Então, irmãos, aqueles que são considerados bons para Deus são como animais puros. Né? Então Deus já estava fazendo a separação lá. Só que assim, a gente vê que em Atos também Deus purificou alguns animais. Então, nós que éramos gentios, que éramos animais impuros, é como se Deus nos purificasse. Nós que éramos cachorros, por exemplo, é como se Deus nos limpasse. Né? Então, ele estava purificando os gentios ali, ele estava mostrando essa purificação tipificada nos animais. Por quê? Porque, irmãos, nem sempre os animais foram impuros. Porque quando Deus criou todas as coisas, ele criou tudo como muito bom. E aí tu vai ver que lá em Gênesis capítulo 9, Deus disse que todos os animais poderiam ser comidos. Porque Deus estava mostrando que as nações ali não estavam impurificadas do jeito que elas estão. Mas conforme o tempo foi passando, as nações foram cada vez pecaminando mais. E aí Deus fez essa separação, mostrando que aqueles animais impuros estavam tipificando as nações. Os reinos lá de Daniel não são tipificados em animais? São, né? Depois vocês leem Isaías 34, 63, vocês vão ver um texto bem legal. Mas o foco não é isso aqui. Então, nós temos que nos separar deles, irmãos. As nossas obras, elas têm que ser diferentes deles. Então, quais são as nossas obras? Na nossa vida diária, na nossa forma de falar, na nossa forma de agir. Tudo isso tem que ser de acordo com Deus. Quando nós nos convertermos, irmãos, nós somos peregrinos e estrangeiros nessa terra. E a nossa pátria, ela tem que ser a nossa pátria celestial. Né? E quando você vai se mudar para uma determinada nação, você tem que começar a se adequar àquela nação. Se você for se mudar para os Estados Unidos, você não pode ir para os Estados Unidos sem falar o inglês. Você não pode ir para os Estados Unidos sem conhecer a cultura deles. Por exemplo, se você for, acho que para o Canadá ou para a Suíça, não lembro agora, teve um irmão que falou que, alguém me falou, que quando ele foi para o Canadá, chegou lá, eles começaram a perguntar um monte de coisa, se ele conhecia a nação, ele não conhecia, mandar ele de volta. Então, ele teve que fazer uma prova para conhecer aquela nação, para poder entrar naquela nação. Então, você tem que, aos poucos, se adequar aos costumes daquele reino, daquela nação, às leis daquela nação. Né? Um muçulmano, quando ele se converte, irmãos, ele já se considera árabe. Ele, aos poucos, ele tem que mudar
a vida dele para que ele seja árabe. Se eles fazem isso, por que a gente não faz também? Então, aos poucos, nós temos que nos adequar ao quê? A nós sermos habitantes da Nova Jerusalém. E na Nova Jerusalém vai ser a lei de Deus, não a lei do homem. Amém? Então, a gente tem que aos poucos tirar dos nossos lábios, da nossa boca, da nossa vida, tudo o que é considerado impuro. Porque na Nova Jerusalém não vai ter nada de impuro. Nenhuma impureza vai habitar na Nova Jerusalém. E o que é impureza? Só aquilo que sai dos nossos lábios. Jesus diz assim, né? Não é o que entra pela boca do homem que vai impurificar ele, mas é aquilo que sai. Então, aquilo que sai da sua boca contamina a sua vida. Né? Então, assim, irmãos, você tem que começar a se santificar. Por exemplo, assim, você está num lugar, você está trabalhando num lugar, e aí tem pessoas que estão sempre constantemente falando de besteiras, falando palavrões, falando de brincadeiras assim referente a órgãos sexuais, coisas com dois significados. Você tem que se afastar disso, porque você vai ser cúmplice. Entendeu? Você tem que se afastar disso, porque se você está participando daquilo, você é cúmplice, Deus vai cobrar você. Na Bíblia falava que até o fato de você escutar, você é culpado. Até o fato de você só escutar, você é culpado. Entendeu? Não, porque claro, você escutou, mas você não tem que fazer, não tem problema. Mas se você escutou e você é participante, você vai dar conta. Você quer ver uma coisa? Música secular. Música secular, você pode ouvir ou não pode? Pode. Mas assim, irmão, se na música secular tem coisas inconvenientes, você não deve escutar. Eu, por exemplo, parei de escutar música internacional, por 2 motivos. Não é que eu parei. Se tem alguma música que dê para escutar, você tem que filtrar, mas eu sempre olho as letras. Porque você está escutando uma música em inglês e lá naquela música você não sabe o que está passando e está falando um monte de blasfêmia contra Deus. Que nem aquela música, We Are the World, We Are the Children. Você já viu o que está na letra dela? Lá diz que Deus transformou pedras em pão. Foi o diabo que disse para Jesus, se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Tá vendo? Naquela música Imagine all the people. Que bom que houvesse um mundo que não houvesse paraíso, não houvesse Deus, não houvesse religião. Você está vendo? Então, ou seja, não tem filtro. Então a gente tem que filtrar o que a gente está escutando. Porque se você está escutando isso, você não presta atenção, você vai dar conta. Né? Música que fala de bebedeira. Eu não estou dizendo que a música secular é pecado. Estou dizendo que você tem que filtrar o que você está escutando. Tá? E a mesma coisa a gente vai se dar com televisão, com tudo que é coisa, né? Televisão, podemos ver? Pode, mas você pode ver um filme? Pode, mas você tem que filtrar, amém? Você tem que filtrar essas coisas. O bom é que se a gente não fizesse isso, mas é difícil as pessoas não fazerem. Então tem que ser tudo filtrado, tá, irmãos? Tem que ser tudo filtrado. Então você tem que fazer a separação do santo do profano, né? Fazer a separação desse santo, do profano, do ímpio e do justo. Então, ele diz assim, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Você quer ver uma coisa? Esse eu acho que é o que a gente mais tem que cuidar, irmãos. O santo tem que ser aquela pessoa que ela tem que ser irrepreensível em tudo. A gente não vai conseguir. Mas a gente tem que procurar ser o mais irrepreensível em tudo. As pessoas têm que olhar para você, elas não têm que ver repreensão nenhuma na sua vida. É difícil, mas elas não podem ver repreensão nenhuma na sua vida. Irmão, se você está num trabalho, você tem que ser o melhor daquele trabalho. Você tem que ser a pessoa mais irrepreensível daquele trabalho. Lembra do exemplo de José? A gente não vai conseguir 100%. Mas lembra do exemplo de José? Em tudo ele era irrepreensível. Você tem que ser assim o máximo que você possa. Né? Se o horário é horário tal, é tal horário. Se a lei do homem diz tal coisa, é tal coisa. Se a lei de trânsito fala tal coisa, é tal coisa. Imagina outra questão, cara, irmãos. A gente fala lá dos políticos corruptos, mas constantemente a gente está baixando vídeo na internet, né? A gente está baixando coisas piratas. Isso fazendo gato no coisa. Né? Então, assim, irmãos, você tem que ser irrepreensível e tudo. É claro que nem sempre a gente vai conseguir, nem sempre a gente vai poder. Mas a sua mente tem que estar focada nisso. Isso tem que te incomodar. Tem que incomodar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sou contra a pirataria, tá? Sou extremamente contra a pirataria. Mas, por exemplo,
Aos poucos eu estou organizando meus softwares. Porque para mim fazer edição, para mim fazer coisa, os softwares são muito caros. Se eu for pegar os softwares de edição que eu uso, mais um monte de coisa, dá mais de 10 mil reais só disso. Então, aos poucos, eu estou regularizando, um pouquinho aqui, um pouquinho lá, porque também não posso deixar de gravar. Então, tudo você vai ter que botar na balança, né? Você não consegue agora arrumar o que você está fazendo de errado, vai aos poucos arrumando. Então, você tem que ser repreensível. Então, como é que você vai falar do político corrupto, mas você está fazendo gato, você está baixando coisa pirata? Está passando sinal vermelho. Está passando no sinal vermelho. É claro, tudo tem que ponderar. Pô, você tá atrasado para o serviço, você tem alguém doente no carro, você tem que, né? Situações excepcionais. Então, tudo tem que botar na balança, tá? A gente tem que ser irrepreensível. Então, imagina assim, você é um cristão e as suas contas estão tudo atrasadas. Você não paga as contas, né? O que tem de gente que... Ó, eu vi na internet um vídeo assim... A questão é, às vezes, tu gastar numa coisa fútil Sim. e tá com a vida assim. E a prioridade não está paga. Né? Exatamente. Às vezes a pessoa está com a vida correta e está com dificuldades, né? uma coisa, Mas né? a questão é tu gastar numa futilidade, né? Gastar no que não precisa. Isso é muito comum. E acontece demais. Isso é, Pô, vou querer um chimarrão. Então, nossa vida também então eu estou dizendo assim, ó, Paulo ele diz assim, ó, a ninguém devais nada, exceto amor. É claro, irmãos, que na atual situação vai acontecer, a gente vai ter uma dívida, alguma coisa, isso é inevitável. Mas se a gente souber lidar de forma a fazer as coisas de forma correta, tem que ser feito, entendeu? Então, temos que cuidar das dívidas, temos que cuidar de uma série de coisas. Oi? Mas se tem outras pessoas gastando Ah, não, daí sim. o que a gente ganha e a gente não corre atrás depois para pagar... Ah, não, sim. o que que tinha pra pagar? Tem casos e casos, né? Deus, ele julga pelas intenções. Aí não foi a senhora que Tem que causou, procurar né? corrigir, né? Mas em casos e casos. Né? Tudo Tem casos e casos, entendeu? Então, assim, você tem que procurar seu exemplo, tá? Irmãos, a gente não sempre vai conseguir, às vezes nós vamos ter problema no serviço, nós vamos ter dificuldades, às vezes a gente não vai conseguir fazer, os caras vão cair em cima da gente. Já tive exemplos comigo, já teve exemplos com os irmãos, mas a sua mentalidade é sempre ser o mais perfeito possível, Eu tá? creio que o melhor de tudo é a intenção do coração. Tu às vezes tem a intenção de fazer e tu não consegue, mas tu busca aquilo, né? Sim. Então a gente vai ser julgado pela intenção do coração, né? Vou dar um exemplo meu e com o Juliano. A gente trabalha na casa das pessoas. Poxa, você quer fazer o melhor trabalho possível, mas naquele contexto, por alguma coisa na janela da pessoa, ou por faltar alguma coisa, ou por realmente não ter o que fazer, você não tem o que fazer. Ou seja, não está dependendo de você, né? Sim. Mas quando está na sua mão fazer, faça, entendeu? Para que as pessoas olhem para você, poxa, esse cara é confiável, né? Esse cara é confiável. E essa pessoa, você vê Deus na vida. As pessoas não vão ver Deus, irmãos, porque você lê a Bíblia, elas vão ver Deus pela sua atitude, Isso aí. pelas suas obras. É. E a boa da verdade é que a gente passa a conhecer essas verdades e o Espírito... Exatamente. Para que a gente faça. Então, se fica não fizer, tu incomodado, já o tá espírito incomoda. agindo errado consciente. E isso tu vai ser cobrado também. Um peso, né? É, exatamente, Pela tua entendeu? consciência. Então, irmãos, ó, sejam perfeitos no que vocês puderem no serviço de vocês, na casa de vocês. Orar. Ó, cristão, ele tem que dar a sua palavra e tem que cumprir, irmão. O que falou, saiu da boca, tem que ser feito. Ah, eu vou fazer tal coisa, tem que ser feito. A gente esquece, a gente erra, mas tem que fazer, irmãos. Falhamos, né? Mas a meta é essa. A gente tem que A voltar a nossa ser justiça tem que aqueles... sobressair muito a deles. Temos que voltar a ser Né? aqueles que nem antigamente. Uma vez, ó, eu tenho muito problema de esquecimento. Eu tenho muito problema de esquecimento, irmão. Eu tenho muito problema de esquecimento. Aí uma vez vou dar um exemplo meu. Eu falei para um cliente que eu ia dar uma nota no mesmo dia, acabei que eu cheguei em casa, esqueci, fui dar no outro dia a nota para a pessoa, aí eu tomei um xingão da pessoa. Ou seja, eu não cumpri com aquilo que eu falei. Claro que foi uma rateação, errei. Mas, irmãos, falou, tem que fazer. Entendeu? A gente vai tropeçar, vai errar, mas tem que ser feito. O máximo que a gente puder tem que ser feito. Se liga, da próxima vez eu vou... Porque, irmãos, assim como Deus zela da palavra dele, Deus diz que vai fazer, ele faz. Você tem que ser a imagem e semelhança disso. A imagem e semelhança não é o seu físico que você tem braço, perna, é as obras e as atitudes. A santificação é isso, né? Eu me aproximar de novo da minha verdadeira imagem e semelhança de Deus. Exatamente. Eu vou ter na glória, mas eu tenho que me aproximar. E isso é uma coisa bem sutil, né, gente? Porque assim, ó, o Senhor me chamou a atenção, por exemplo, a minha saúde. Eu tô cheio de dor na coluna, não Sim. fazia a minha caminhada, não cuidava da minha alimentação.
quê? Porque de manhã eu gosto de sentar aqui no sofazinho e ler a Bíblia. E orar. Então eu estava me escondendo, o Espírito Santo me constrangeu essa semana. Tu está te escondendo dentro de uma coisa legítima. Só que eu quero que tu faça a tua parte. Tu precisa caminhar, é tua parte. Essa parte eu tenho que fazer também. Então, gente, o Senhor me constrangeu essa semana com isso. Eu fiquei envergonhada, é verdade, Senhor. Eu estou me escondendo, fazendo uma aparência de uma coisa legítima. E é mesmo, porque eu estou buscando o Senhor. Eu tenho feito muito levantamento de garfo e faca em casa. Fiquei constrangida. Olha, gente, eu caminhei essa semana toda. Foi difícil, foi um desafio. Mas o Senhor acostuma, disse... cara. E aí peguei meu fone e fui me edificar caminhando. Ah, sim. Isso aí, eu até conversei com o Juliano essa semana, né? Que, irmãos, assim, por causa dessa pandemia, a gente acaba ficando muito... Você fica com os horários tudo errado, você fica tudo errado. Eu agora peguei o costume de ter mais tarde, apesar que eu tenho produzido bastante, ainda produzo muito de noite. E aí você acaba acordando um pouco mais tarde, você não tem um horário assim, sabe? E aí o que acontece, irmãos? Deus, ele nos ajuda, ele nos protege, ele faz... Mas se você é negligente, você vai ter que arcar com as suas consequências. Por exemplo, assim, vou dar um exemplo para você. Na lei dizia assim, quando tu fores construir uma casa, e quando tu fores construir uma casa de 2 andares, tu tem que botar um parapeito no segundo andar. Porque se alguém cair lá, tu é responsável. Então, isso é um parâmetro para nós de quê? De que nós vamos ter que arcar com as nossos atos. Você tem que ser responsável. Então, irmão, se determinada coisa diz para fazer tal coisa e você não faz, e você tinha a oportunidade de fazer, se acontecer aquilo, você é culpado. Tá? Deus não vai passar a mão na sua cabeça porque você fez tal coisa errada. Né? Então, assim, vou dar um exemplo para você. A lei do trânsito diz para não ultrapassar em tal lugar. Vou ultrapassar aqui. Se você bater, a culpa é sua. Porque quando a lei do homem, irmãos, ela está dizendo uma coisa que é boa, que não vai contra a lei de Deus, você tem que cumprir. Você está entendendo? As autoridades são, né, para serem obedecidas. Elas estão ali para serem feitas. É claro que tem leis abusivas de vários pontos, tudo bem. Mas assim, Jesus diz, se te der o tapa numa face, dá outra. Às vezes a gente tem que arcar com prejuízo. Jesus, ele diz assim sobre os impostos. Chegaram assim para ele, Senhor, nós devemos pagar imposto? Ele pergunta, de quem cobra, quem paga os impostos? Os filhos dos reis ou os filhos dos homens? Ele fala, os filhos dos homens. Assim também vós, mas para não escandalizá-los, vocês pagam. Né? Então tudo isso tem que cuidar. Tá? Então, prudência é importante, isso faz parte da santificação. Né? Só para finalizar esse exemplo, irmãos, a gente sabe que nós temos que ter cuidado com a nossa vida, com o nosso corpo, tudo. Eu conheço uma pessoa que ela constantemente vai no médico porque ela já teve infarto, já tem coisa. É uma pessoa cristã. E a pessoa sabe que é errado comer certa carne gordurosa e todo final de semana ela vai lá e come carne, tem prazer em comer aquilo. Ela já teve quase um infarto por causa disso. Você está entendendo? Deus, ele nos dá saúde, irmão, mas só que se você não cuidar da sua saúde, não tiver prudência em cuidar do seu corpo, Deus não vai. Senhor, me protege. Deus não vai fazer isso. Você está entendendo? A sua parte, né? Agora, se você está tentando, eventualmente acontece, que você não tinha que fazer, é diferente. Mas se você está fazendo a coisa sabendo que está errado, Deus, ele não suporta a pessoa que é arrogante. Irmão. Pessoa que sabe que está fazendo a coisa errada e continua fazendo. Ele não vai passar a mão na sua cabeça. É que nem a gente determinou que a gente não vai tomar refrigerante. Mas eu não sou hipócrita de chegar numa casa que só tem refrigerante. Não, eu não tomo golinho. Entendeu? Sim, mas não, pra claro. minha casa eu não levo. É o mesmo exemplo que tu deu, né? Sim, pra minha exatamente. casa eu não levo aquelas gorduras gigantes. Não, eu não estou dizendo com isso que você não possa pegar no final de semana, sair com a sua família, tomar não é isso. Não, eu sei. Mas no fim de Porque semana o demais também, irmãos, o demais também faz mal. Eu conheci pessoas que enlouqueceram por causa disso. Pessoas que ficaram assim, ó, enlouqueceram por causa disso. Perderam família, perderam mulher por causa dessas picuinhas. Tu tem que saber lidar, saber ponderar as coisas, entendeu? Tá? Então, ok. Então, olha só o que vai dizer aqui. A gente leu essa parte da comida aqui. Então, como é que Deus nos santificou? Vamos pegar a lei e botar para a nossa vida. Está em Êxodo 29, verso 20 a 21. Seria interessante se vocês lessem o capítulo depois em casa, tá? Mas separei as partes que ficaram mais aqui importantes. Quando Deus ele ia santificar os sacerdotes, nós somos sacerdotes, nação sacerdotal. Tá? Somos separados, povo do Senhor.
Então, quando ele ia separar os sacerdotes, olha como ele ia fazer a separação desses sacerdotes. Verso 20. Imolará o carneiro e tomarás o seu sangue e porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre seus filhos. Quem é o cordeiro? É Cristo. Então ele diz assim, ó, quando vocês forem santificar para começar a ministrar no santuário, vocês têm que matar um cordeiro e esse sangue do cordeiro vocês vão botar na orelha, olha lá, na orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita dos seus filhos. Sangue na orelha. Né? E sobre o polegar do seu pé direito, e o restante do sangue jogarás sobre o altar em redor. E tomarás então do sangue do altar e o óleo da unção, e aspergirão sobre as suas vestes sobre os seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele, para que eles sejam santificados, e as suas vestes também os seus filhos, e as vestes dos filhos com ele. Aí você olha, isso aqui é um monte de sangue, aspersão, você não entende nada. Mas olha que Deus está nos mostrando aqui, a tremendo dessa visão. Ele falou assim, Arão, quando vocês forem se santificar para entrar no tabernáculo, vocês têm que matar um cordeiro. Quem é o cordeiro? É Cristo. E o sangue dele vocês vão ter que botar na orelha e no pé. Onde pisares eu vi. Onde você pisa e onde você escuta. Né? Irmãos, olha que interessante isso aqui. Deus está purificando o nosso sentido de ouvir e o nosso caminho. O Pedro chegou para ele assim, Senhor, por que tu vai limpar os meus pés? Porque se não limpar os teus pés, né, certamente você não pode ser meu discípulo. Aí ele fala, não, então me limpa também a cabeça e o corpo. Né? Aí ele fala assim, não, né, você está limpo, é necessário que limpe só os pés. Por quê? Porque, irmão, o nosso corpo, a nossa mente, elas foram purificadas em Cristo. Mas o nosso caminho a gente tropeça, a gente derrapa, a gente pisa na lama. Então, os nossos pés constantemente têm que estar sendo limpos. Mas o nosso ouvir também. Porque, na literalidade, nós nos alimentamos com comida, coisas normais. Mas Deus não está interessado com isso. O reino de Deus não é feito de comida e de bebida. O reino de Deus é feito de palavra, poder e alegria do Espírito Santo. E a fé vem pelo ouvir. Exatamente. Então, a nossa boca espiritual é o ouvido. Você come a carne de Cristo quando você escuta a palavra dele. E ela entra em você pelo ouvido e faz morada na sua vida. Você não vai comer o cordeiro Cristo lá. Lá na Páscoa, eles comiam o cordeiro e aquele cordeiro fazia parte deles. Literalmente. Mas hoje você come o cordeiro pelo ouvido. Então, a nossa boca espiritual é o nosso ouvido. Então, tanto coisas ruins quanto coisas boas, elas entram pelo ouvido, irmão. Aí você imagina você está no ônibus, né? Até vi uma pessoa falando, você está no ônibus, aí você sentou atrás e senta duas pessoas na frente e ficam conversando ali, falando alguma coisa, você fica só escutando, né? Aí a pessoa fica falando um monte de besteira, fazendo fofoca, fica escutando, e você fica até pensando na vida dos outros já, sabe? Aí é ruim quando... Aí é ruim quando você tem que descer e eles não terminaram a história, né? Aí você fica curioso, pô, eu queria ter terminado a história. Ou desce na outra parada e vem a pé, né? Você tá entendendo? Então, assim, ó, você tá escutando já da vida do outro, já começa a pensar, você nem viu a pessoa, você nem sabe quem é. Já tá pensando mal do cara, não, você é o baita do... Você tá entendendo? Então você tem que aprender a santificar aquilo que você escuta. Aquilo que a gente falou. Irmão, isso é muito complicado, irmão. Fofoca é uma coisa muito horrível. Fofoca e maledicência são coisas que Deus abomina. Deus abomina a fofoca, a maledicência, falar dos outros, se meter na vida dos outros. Né? Você tem que cuidar com isso, irmão. A Bíblia fala assim, quando um irmão tiver problema com você, você vai com aquele irmão, conversa com ele. Aí se ele não quiser te ouvir, chama duas testemunhas. E se duas testemunhas ele não escutar, aí chama a igreja. Aí se a igreja não escutar, né? Aí tem aquelas pessoas, vai lá, o fulano lá teve um caso lá com uma mulher, começa a espalhar na internet para todo mundo ver. Irmãos, olha, isso é abominável diante de Deus. Tem pessoas que passam o dia todo no Facebook, no YouTube, falando mal dos crentes, pega aquelas imagens daquelas pessoas fazendo coisa errada e fica o dia todo divulgando isso na internet. Imagina a cena, alguém que é casado aqui, aí você tem um problema com a sua esposa vai lá e faz uma coisa errada,
E aí você pega você conta para um camarada aí, e o camarada pega aquilo que aconteceu com a sua esposa e começa a espalhar. É exatamente a mesma coisa. Ou você acha que Deus olha para essas pessoas e está batendo palma? Deus está vendo essas pessoas mostrar nudez da sua noiva para as pessoas no mundo. Aí as pessoas começam a ver aquelas coisas que a igreja faz errada, começam a achar que todos os crentes são iguais. É por isso que o evangelho está mal falado. Por quê? Beleza, tá lá o pastor lá ganancioso fazendo coisas gananciosas. Não deixam eles entrar. Aí tá lá o pastor fazendo coisa gananciosa, cobrando um monte de coisa errada da igreja, fazendo um monte de coisa errada. Aí você pega lá e tá fazendo errado, começa a espalhar no Facebook. 10 pessoas que não são da igreja, não entendem nada disso, começa a ver que aquele pastor tá errado, tá falando, começa a clicar todos. Generaliza tudo. Só que não é assim, irmão. O que é feito numa casa é resolvido numa casa. Não tem aquele ditado, em briga de mulher e marido, ninguém mete a colher? Problemas da igreja se resolvem na igreja, irmão. Não é para os do mundo. Porque você está dando para aqueles que são do mundo julgar a igreja. Aí o que acontece? Jesus é visto agora como uma pessoa que só pensa em dízimo, é gananciosa, não sei o quê. Porque, infelizmente, um monte de irmãos estão espalhando isso e os incrédulos estão achando que a igreja é só gente louca. Passa na televisão, né? Tá entendendo? E essa não vai mudar mais, não adianta. Os cristãos no início da igreja, irmãos, eles eram considerados como pessoas que davam a sua vida, pessoas que não eram gananciosas, pessoas que eram caridosas. Os cristãos na antiguidade, irmãos, sabe como é que eles... Vocês pegam o livro de história, né? Isso eu vou tratar no vídeo de história que eu vou fazer lá. Você vê que os cristãos, eles eram conhecidos por quê? Porque no antigo Império Romano, os antigos romanos, eles costumavam, quando nasciam muitos filhos, filhas, eles mandavam fora, botavam para fora, botavam para a rua mesmo. E os cristãos, eles pegavam essas crianças e adotavam. Né? Então eles eram conhecidos por fazer isso. Eles pegavam, tiravam da sua comida e levavam para as pessoas na rua. E aí aqueles romanos, porque na sociedade romana, lá essa questão de se humilhar era uma coisa fútil para eles. Lá a pessoa, quanto mais arrogante, mais glória a pessoa tinha. Então o cristão, por querer se humilhar, por querer ser uma pessoa direita, isso para eles era uma coisa fútil, uma coisa vulgar. Né? Então os cristãos, eles eram mais humilhados, eles buscavam as pessoas na rua, eles alimentavam as pessoas. Isso para eles era um absurdo. E os cristãos eram conhecidos dessa forma, entendeu? E hoje não, o cristão é conhecido como cada um pensa no seu e deu, acabou, entendeu? Não pode ser assim, irmãos. Não é assim, tá? E aí, a gente tem que resgatar isso, mas infelizmente não é mais assim, né? Não funciona mais assim. Não funciona mais dessa forma. Agora, vamos ler, diz assim, né? Então ele diz assim, tomarás do sangue e colocar na sua orelha, o que você escuta, e no seu caminho. E ele fala assim, e tomarás também o sangue sobre o altar, e a unção, e aspergirás sobre Arão, sobre as suas vestes, sobre os seus filhos. Arão é o sumo sacerdote, e os seus filhos são os sacerdotes. Consequentemente, representa Cristo e nós, que somos seus sacerdotes. E você vê que ali, diz que ele derramou aquela unção sobre Arão, sobre as vestes de Arão. Isso representa a unção de Cristo como sumo sacerdote, e nós recebemos essa unção também. Então, hoje, quando você ressuscita em Cristo, quando você é consagrado em Cristo, quando você morre através de Cristo e você recebe o Espírito Santo, você está sendo consagrado nele como seu sacerdote, tá? Você passou a ser um sacerdote de Cristo e aquilo que os sacerdotes faziam naquela época você tem que fazer hoje. Amém? É claro que de forma espiritual, de forma, né? Então, irmãos, hoje nós temos que ser sacerdotes. E o que um sacerdote faz? Olha só. O sacerdote, ele tem a função de intercessão, ele tem a função de santificação, ele tem a função de ensino. Então, o sumo sacerdote e os sacerdotes, eles faziam aqueles sacrifícios pelos pecados. Hoje você conduz as pessoas ao sacrifício de Cristo. Os sacerdotes, eles ofereciam sacrifício da tarde e da manhã pelo povo. Hoje você também tem que interceder pelo povo. É claro que você não vai matar um cordeiro, você não vai. Mas você vai oferecer o cordeiro diante do altar que é Cristo pelas pessoas. E aí você vê que Paulo diz assim, né? Que Deus quer que todos os homens sejam salvos. E depois ele diz assim, convém que nós fazemos intercessões por todas as pessoas que estão incumbidas de autoridade. E isso é agradável diante de Deus. Aí vai lá os crentes, no Facebook, pego
De novo, a foto das autoridades, ela fica lá difamando, velho ladrão, mulher não sei o quê. Está escrito isso na Bíblia? Não está escrito. A Bíblia diz, intercedei pelas autoridades e todos aqueles que são investidos de qualquer autoridade. Irmão, a sua função não é estar discutindo política. A sua função, é claro que você não tem que concordar, obviamente, mas a sua função é orar por essas autoridades. Vocês vão para a Coreia do Norte, lá, tem o Kim Jong. Você acha que está lá os cristãos lá apedrejando? Não, eles estão lá orando por ele. Os cristãos lá da Coreia do Norte, irmãos, eles estão orando por nós aqui porque eles sabem que nós aqui nos desviamos muito. A oração deles é para que eles lá escondidos em cavernas, debaixo do esgoto, orando por nós para que nós possamos chegar a uma vida de santidade, porque eles estão alcançando, e nós não. Então, vocês acham que eles estão lá falando, lá o King John é ladrão, é corrupto? Não, eles estão orando pela nação para que haja paz naquela nação em relação a eles. Então, é isso que você tem que fazer, irmãos. O Lula lá é corrupto? É, mas não é a sua função estar falando da corrupção dele, a sua função é orar por ele. A sua função é orar para que haja paz na nação. Quando a gente olha no contexto do Novo Testamento, quando ele fala assim, orai para as autoridades, ele está falando por Nero, que matava os cristãos. Não estou falando com isso para você orar pelo anticristo, tá? Mas ele está falando, era para orar por Nero, era para orar para os imperadores que perseguiam. Quando você vai olhar na história dos pais da igreja, eu não me lembro se foi com... Como é que era o nome dele? Eu esqueci o nome dele. Policarpo. Quando, na hora da sua morte, eu não tenho certeza se foi com ele, o imperador chegou e disse assim para ele, né? Amaldiçoa o teu rei, senão tu vai morrer. Aí ele falou assim, não, mas eu sirvo meu Senhor Jesus há 80 e tantos anos, ele nunca me fez nada. Aí ele fala assim, então tu vai ser queimado. Ele falou assim, eu prefiro ser queimado num fogo de 1 hora, 2, do que num fogo eterno. Né? Aí, em algum momento, eu não lembro se foi para ele, se foi para um outro desses homens do passado, que disseram que ele tinha que adorar o imperador. Ele falou, não, a gente não adora o imperador, a gente honra, faz orações por ele, honramos ele como um imperador que tem que ser honrado, mas a gente não adora, né? Então você tem que honrar essas pessoas como autoridade que elas têm. Você não pode ser cúmplice dos atos delas, mas honrar ela, fazer intercessão, você tem que fazer. Amém? Então você tem que honrar as pessoas como uma palavra fala. Então hoje, quando vocês começarem a ver essas questões, não é para estar em cima deles castigando, falando mal, é para orar, irmãos. Eles vão dar conta com Deus depois. Amém? Então, isso é uma das coisas que a gente tem que fazer essa separação, tá? Já estamos em 44 minutos. Agora ele diz assim, Levítico 11, 44 a 45. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vos consagrareis e sereis santos porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Na literalidade a gente sabe o que significa, mas na realidade a gente sabe que é nós nos unirmos aos pecados, ser cúmplice, participar e tomar aquele pecado para si, que a gente sabe qual são. Deus nos purificou disso. Né? Eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito para que sejais vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Tá? Então, as nações elas praticam a prostituição. Nós não praticamos a prostituição. Prostituição não é só o ato da pessoa se prostituir e vender seu corpo, não. Prostituição na Bíblia é qualquer coisa que tenha a ver com atos libidinosos que são errados contra a lei. Hoje, casamento é uma beleza, né? Casamento, a pessoa casa com um, aí separa, casa com o outro, separa aqui, vai lá, casa com o outro, namorou com um, separa de um, vai para o outro. Não é assim na Bíblia. Irmãos, uma coisa é quando nós estamos no mundo, não conhecemos. Beleza, separou, fez, converteu, muda. Casamento para Deus é um. Casamento é para a vida toda. É claro que tem as exceções que a gente sabe, não é o caso aqui, tá? Mas casamento para Deus é um. Você casou, a sua vontade e a sua busca é para que esse casamento seja eterno. Se o seu cônjuge traiu você vai ter que perdoar. Não é ele correr, se ele não quiser correr atrás de você, você vai ter que correr atrás dele. Aí a pessoa lá, o cônjuge traiu, achei uma desculpa para separar aqui agora, vou separar. Você tem que ser
prudente. Você tem que ir atrás do seu cônjuge e restaurar seu casamento. Qual era a atitude de Cristo, de Deus, Cristo, quando Israel pecava e transgredia com os ídolos? Constantemente Deus estava indo atrás, ia atrás, restaurava, ia atrás. É claro que houve um momento que não deu mais, que ele deu a carta de divórcio para Israel para que a salvação chegasse em nós. Mas Deus sempre procurando fazer restauração no casamento. Assim tem que ser a sua vida. Amém? O nosso casamento ele tem que ser um casamento eterno. Teve um caso de um irmão, olha só, teve um caso do irmão, não sei se talvez ele vê meus vídeos, eu vou falar, mas não vou dizer o nome, mas ele sabe quem é. Ele mandou uma mensagem para mim, que o casamento não estava mais dando certo, que a mulher era assim, que a mulher era assada, não sei o quê. Aí eu comecei a só olhar as atitudes dele, né? Eu tive um problema no meu casamento e mudei as minhas atitudes, graças a Deus meu casamento é outra coisa hoje. Irmãos, às vezes o nosso casamento ele está com problemas e a gente está só culpando o nosso cônjuge, mas a gente não vê o nosso lado. Um casamento, ele não se destabiliza por causa de uma pessoa, ele se destabiliza por causa do todo o conjunto de coisas. Parte financeira, parte pessoal, parte espiritual, uma série de coisas. Né? Então, olha só, ele reclamava para ele, não, porque a minha mulher é isso, porque a minha mulher é aquilo, porque a mulher não me dá atenção, porque não sei o quê, porque... Aí eu perguntei, irmão, quando foi a última vez que você sentou do lado da sua mulher e fez isso assim, assim, assado? Quando é que foi a última vez que você levou a sua mulher para fazer assim, assado, você saiu? Quando é que você deu rosa? Quando é que você deu flor para sua mulher? Aí ele ficou pensando, irmão, faz tempo. Eu falei, irmão, vai lá, faz isso assim, assim, assado. Irmão, deu uns 2, 3 meses, o cara veio me agradecer, que o casamento dele tinha mudado, e faz uns 2 meses atrás ele veio mostrar a foto do filho deles que nasceram. Então, você vê assim, o casamento, ele é feito de 2 pessoas, não é feito de uma só. Né? Aí está lá o marido lá reclamando da mulher, mas é um cara que não dá atenção para a mulher, é um cara que não faz as coisas para a mulher, não ajuda em nada, sempre reclamando da mulher, é grosso. Você acha que uma mulher vai aguentar uma coisa dessa? Não vai. E isso vai desestruturar a família. Então, santidade também faz parte disso, é você ser manso. Mansidão faz parte da santidade. Mulheres também, aquelas que, né, rixosa, e como fala a palavra, né, que implica com tudo, também é complicado, né? Mas você também tem que saber, você também tem que saber lidar com isso, porque todos têm defeitos também. Tem defeitos que não vão mudar na pessoa. Procurar mudar, né? Tem defeitos que não vão mudar na pessoa, e você vai ter que aprender a lidar com aquilo. Né? Você vai ter que aprender a lidar com aquilo com Cristo. Tem mulher que é ciumenta? Tem, e não vai mudar. Tem mulher que é brigona? Tem, assim como tem marido que é chato aqui, né? É claro, claro, mas tem limite das pessoas. Tem alguns limites das pessoas que elas não vão. Mas o que der para melhorar, melhora. Né? É por isso que os casamentos na antiguidade, eles eram diferentes. Olha só como é que hoje os casamentos na antiguidade é o seguinte. Eram os pais que escolhiam os noivos, escolhia a noiva e o noivo. Por quê? Porque havia todo um contexto onde um pai conhecia o outro pai, eles viam as características de cada pessoa, e eles olhavam os atributos, tudo daquela pessoa, não, esse cara aqui é bom para minha filha. Aí havia toda uma concessão dos pais e havia o casamento. Hoje não, hoje a pessoa vai no Facebook, no Orkut ali. Eu conheci minha esposa no Orkut, né? Aí vai a pessoa no Orkut, aí a pessoa vai no Orkut, vê aquela pessoa, essa aqui é bonita, essa aqui tem assim, assim, assado. E aí tu vê as fotos da pessoa, não, a pessoa, nossa, ela faz. Aí tu conhece a pessoa, tu vê outra coisa diferente e os casamentos acabam. Então, no passado, as pessoas elas se conheciam, né? O noivo e a noiva eles passavam 1 ano se conhecendo. Claro que eles não se casavam, de fato, era aquele negócio de noivado. Eles passavam 1 ano conhecendo a pessoa, via a vontade da pessoa. Fazendo corte, né? Aí depois vinha de fato o casamento, as núpcias e tudo mais. Hoje não, hoje cada um. Eu acho isso muito certo, assim, porque a gente foi ensinado assim quando a gente... Mas é assim, bíblico. Sabe? Se conhecer e ser amigo, conhecer a família do outro, vai na casa, vê quem é, se dá com os pais, vai lá, seja amigo. Depois da amizade, eu acho que é isso mesmo, tenha certeza, né? Porque às vezes tu vê só um momentinho que ela tá na igreja, cheirosinha, só dizendo sim pra ti, né? Aí tu vai dentro da casa do pai, ela é respondona com o pai, ela é respondona com a mãe, né? Mas na tua frente é tudo bem, né? Depois que casa, isso vai vir pra ti. Então, isso tem que ser analisado. Tá? Então, isso é o quê? É você ter santidade também, você saber lidar com o casamento. Você ter um casamento perfeito, isso é santidade diante do mundo. Hoje o mundo,
Cada casa com um, casa com o outro, né? Eles não E sabem. Muitas vezes eu vejo também, Israel, de humildade das pessoas de não ouvirem a pessoa que está ministrando sobre a tua vida. Que seja, claro, uma pessoa justa, né? Porque não um falcatrua. Claro. Mas, tipo assim, na época a gente tinha um cara que, tipo assim, ele tinha exemplo, sabe? Sim. Então, assim, a gente sentava e ouvia aquilo. E aquilo, pra nós, foi muito bom, sabe? Tipo, a gente casou sem relação sexual e hoje não existe mais isso, sabe? Então, a gente fez aqueles parâmetros e hoje a gente está com 16 anos de casado. Nosso casamento está melhor que no início, Glória a Deus. entendeu? Exatamente. Então, isso também é totalmente a tua parte da história. Deus vai fazer, mas se tu não for atrás do que está escrito e não ser uma pessoa racional, vai sofrer. Com certeza. Outro detalhe também, ó. Por exemplo, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado para quem tem filho, tá? A Bíblia, ela proíbe, é extremamente proibido, de você ter filhos e você dar seus filhos para pessoas que não creem. Isso é pecado. Os pais vão dar conta. Se você tem uma filha, um filho, e você faz tudo o que pode, e essa pessoa vai e casa com quem é fora, beleza, você fez o que pode. Agora, você é uma pessoa, você tem filhos crentes, e aí você não diz pro seu filho, ó, você tem que casar com... E ele for casar com uma pessoa do mundo, você vai cair naquele pecado que dizia na lei, ó, não darás teus filhos para os cananeus. Porque o cananeu ali representava o incrédulo. Então, senão você vai estar colocando um jugo desigual para a vida do seu filho. Então, nesse caso, você é cúmplice do erro da pessoa. Você está tendo o seu pecado é maior que o seu filho, porque você não instruiu ele direito. Então, crente, os seus filhos têm que casar com crente. Assim como na primeira aliança, os filhos dos hebreus só poderiam se casar com quem era circuncidado, assim na sua vida também. Aí você vai hoje nas denominações, em qualquer lugar que seja, vai lá, a pessoa casa, tá na igreja lá, aí conhece uma pessoa na rua, e aí casa com essa pessoa, não estão nem aí. Né? Não estão nem aí, entendeu? Os filhos vocês vão dar conta se deixar acontecer isso acontecer. Vários casamentos terminar por causa disso. Ele é crente, aí a pessoa sempre arruma no mundo uma mais bonitinha, né? Uma mais atraente, né? E casavam. E, nossa, olha, enche as duas mãos de casamento que terminou. Por não querer fazer o certo, né? Ó, irmão. Eu Você quer? fico maravilhada porque eu passei a descobrir assim que se tu quer saber como a gente deve se comportar, como a família deve ser, é tu ler a palavra, as escrituras, porque que Cristo, É verdade. Deus sempre comparou e botou como modelo, porque ele constituiu a família e botou como modelo a família. É o espelho dele. E é assim que ele quer. E por isso ali está tudo, né? Como a gente deve agir, como deve conduzir. Efésios, que é maravilhoso, que conduz muito a Sim. essas coisas, né? Exalta muito famílias e tudo. Em toda a Bíblia tu vê isso. Em toda a Bíblia tu vê essa relação. E quando tu para e reflete, tu vê que Cristo está comparando, está mostrando, está dizendo, ó, se tu não age assim na tua casa, como tu espera que eu vá? Exatamente, irmãos. Então, Cristo é o modelo, né? Papel de cada um. Tem gente que diz assim, Cristo, quando ele esteve no mundo, será que ele não teve esposa? Se ele tivesse esposa, ele teria traído a esposa dele. Que somos nós. Né? Mas vamos lá. Agora, em 1 Pedro, que eu acho que foi o texto que o irmão leu, diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, do verso 13 ao 23. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sejais sóbrios, e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. A sua vida de trás, irmãos, ela morreu, acabou. As coisas que vocês faziam, ela acabou. Não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também, como vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Não era uma coisa, é em todo vosso procedimento. Você tem que ser o exemplo para todos, né? Você tem que ser o exemplo para todos. Aquilo que você vai ser lá naquele dia na ressurreição começa aqui, irmãos. Não começa lá. Você tem que alcançar aqui para chegar lá. Amém? Você tem que praticar aqui, porque aquilo que você vai ser lá no futuro, na ressurreição, não começa lá. Começa aqui. E nós já estamos restaurando as coisas que vão ser, né? Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também, como ele vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sejais santos, porque eu sou santo.
Nossa santificação ela tem que ser semelhante à santificação de Deus, que igual nós não vamos conseguir. Mas ela tem que ser o mais semelhante em atos, obras e tudo que Deus faz. Ora, assim invocais como o Pai, é aquele que sem acepção julga segundo as obras de cada um, portai-vos como temor durante o tempo da vossa peregrinação. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós somos peregrinos e estrangeiros aqui. Entende? A nossa morada não é aqui. Nós somos como estrangeiros que estão nesse mundo peregrinando até a vinda do Senhor para nos buscar e nos resgatar para a nossa pátria. Sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fosse resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais ensinaram. Então, os nossos pais, quando não são cristãos, eles nos ensinam fúteis procedimentos que a gente leva conosco. Aí, esses dias eu estava passando ali na frente, perto de casa ali, estava lá uma mulher grande, escuta daqueles sabe? Música bagaceira, falando besteira, e lá uma criancinha de 4 anos escutando, dançando. Tá vendo? As crianças sensualizadas, né? Isso é o fútil procedimento dos nossos pais. Se você faz essas coisas, você vai dar conta. Né? Quando a gente vê aquele sumo sacerdote Eli, que era pai de 2 sacerdotes, que eu esqueci o nome agora, ele viu os filhos dele fazendo tudo de errado, levando prostitutas para dentro do tabernáculo, e não fazia nada. Deus cobrou ele. Uma atitude, né? Entendeu? Hã? Esqueci daí. Deus cobrou ele, irmãos. Entendeu? Deus tirou toda a descendência dele do sumo sacerdócio, do sacerdócio como um todo. E levantou o sacerdote de outra tribo, de outra... A santificação tem toda a relação com provação, né? Sim. Para mim, buscar, quanto mais eu buscar, mais eu também enfrento provação. Sim. Porque implica em obediência, em matar a carne, lutar contra essas coisas que são aqui da nossa luta da carne e do espírito. Paulo diz que nós somos participantes do sofrimento de Cristo. Então, assim, irmãos, nós somos o corpo de Cristo. E Cristo, ele sofreu por nós, amém? Então, quando nós lutamos contra a tentação, quando nós enfrentamos provações, você está sendo participante do sofrimento de Cristo. E aquilo que eu quero eu não faço, né? Exatamente. Quanto mais eu venço as provações, mais eu chego. Mais próximo de Cristo você chega, né? Hoje tem aquela graça que é uma desgraça. Porque, eu fiz um vídeo sobre os pecados ali, né? Eu fiz um vídeo sobre pecados aí, os discípulos lá do Geraldo, lá, né? Eles botam assim, não, depois da cruz não existe mais pecado. Vai vendo. Depois da cruz não existe mais pecado. E é aquilo que eu falei para vocês. Nós pecamos, mas Deus não nos enxerga mais como pecador. Porque a expressão pecador, ela significa aquela pessoa que está dominada pelo pecado, mas nós pecamos. No português, nós somos pecadores. Mas no grego, no hebraico, essa expressão é, nós não somos dominados. Eu vejo que as pessoas falam, eu estou na graça, uma vez salvo, sempre salvo. Não, mas só que o pecado, no meu ponto de vista, tem que ser um deslize. É deslize, ela tem que ser um acidente. Eu deslizei, paz, Senhor, me perdoa, mas se virar uma constância, eu sou iníquo, né? Tem que ser um acidente na sua vida, tá? Exatamente. Você fez sem querer. Às vezes você tipo, bate o dedo do pé e fala um palavrão sem querer. Ou coisa nesse sentido, assim acontece. Entendeu? Você... sei lá, você brigou com alguém, se irritou, mas são acidentes. Mas é meio imediato, né? Porque o espírito constrange quando a gente... não. Incomoda. Vocês iam falando sobre isso no carro. Como a gente nossa, algumas coisas acontecem que eu fico com uma tensão dentro de mim. Sim. Aí é que nem um dia eu até dei um exemplo para os irmãos ali, eu tava indo e tava com um radar lá, né? E eu sabia que o cara sempre tá ali com um radar móvel. E eu diminui a velocidade. E quando eu passei por ele, eu comecei a dar sinal de luz para os outros que vinham, avisando que ele tinha. E aquilo me deu uma incomodação, assim, Deus falou, não faz mais isso. E daí eu falei assim, tipo, pra mim não pode, mas eu tô avisando os outros para fazerem errado. Só porque o cara tá ali, eles vão diminuir a velocidade. Sabe, aquilo me incomodou. E eu não fiz mais aquilo. Mas aí, ao mesmo tempo, eu fiquei feliz porque eu consegui ouvir o que estava errado. Você está fazendo errado. Obrigado, Senhor, porque eu consegui te ouvir. Porque muitas vezes a gente está fazendo e nem sequer ouve. Né? Esse aqui é o pior. Quando tu é exortado, eu acho isso lindo, né? Porque é um privilégio, né? E ouvir, suportar a correção, né? Exatamente. Então, tem que tudo cuidar, né? Então, a gente tem que se livrar do fútil procedimento, tá? Assim, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, que nós estávamos falando, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós,
que por meio dele tendes fé, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que vossa fé e esperança estejam em Deus, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Tendo em vista o amor fraternal e não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados de semente corruptível, mas de semente não corruptível, mas incorruptível, e mediante a palavra de Deus, o qual vive e permanente. Né? Então, acho que 2 textos aqui a gente vai finalizar. Diz assim, ó, isso está em Romanos 6, do verso 19 ao verso 23. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Essa expressão fraqueza também pode ser traduzida por doença. Nossa carne está doente. Doente no sentido ela está enferma pelo pecado. Por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza, da maldade, e da maldade assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando erais escravos do pecado, estavais isentos em relação à justiça, vocês não tinham justiça. Naquele tempo, que resultado escolhestes? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Se a gente permanecer nessas coisas, é a morte. Ele não está falando de morte, ele está falando do lago de fogo. Sim. E aí ele está falando da regeneração que a gente vai ter na natureza antes do pecado. Sim. Que é totalmente espírito. Ele tá, a gente tem que começar ele tem que da nossa luta, né? cumprir. Então a morte que ele está falando aqui, irmãos, não é a mortezinha, ele está falando da morte eterna, lago de fogo. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, né? E por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? Ele vai dizer mais assim em 1 Tessalonicenses 4, 3 a 8. Pois esta é a vontade de Deus, que vos santifiquei, que vos abstenhas da prostituição, cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, né? Como os gentios, que não conhecem a Deus e que nesta matéria ninguém ofenda, e nem defraude o seu irmão, porque o Senhor é contra todas essas coisas. Olha o que ele está falando aqui, que nós não devemos ofender e defraudar o nosso irmão, dizendo que ele pratica atos libidinosos, lascívia, etc. Quando nós estamos na nossa vida mundana, irmãos, frequentemente nós estamos fazendo brincadeira de duplo sentido. Sabe esses programas aí, que na televisão Zorra Total, a Praça é Nossa, é toda hora brincadeira de duplo sentido, falando de sexo, de traição, de não sei o quê. Isso é abominável a Deus. E tem um monte de crente vendo Praça é Nossa, vendo não sei o quê. Aquelas pegadinhas que as pessoas ficam vendo. Imagina a cena, você está indo na rua, aí chega um cara lá e dá uma tortada na sua cara. Olha que lindo. Deus está adorando isso. E está lá um monte de crente vendo essas coisas. Né? Tem canal que vê essas coisas lá. Aí tem uma piada, uma pegadinha que é assim, né? Que fica assim, 1, 2, 3, papapá, não sei o quê. Aí escrito assim, não olha aqui. Aí o cara vai entrar lá e toma uma tortada na cara. Você tá vendo? É engraçado, mas... Tu gostava Eu gostava. Você acha que isso é a vontade de Deus? Deu outra pegadinha, aperte aqui esse botão. É. Não aperte, né? E o ser humano é burro, né? Vai lá e aperta. Ou aquelas brincadeiras, aquelas piadinhas que menospreza a pessoa, né? Mexe Sim. com a autoestima. Eu não gosto disso. Eu não acho Não é legal. Mas eu vejo que tem pessoas que acham muita graça, mas eu não acho então isso. Estou dando exemplo, é engraçado porque é engraçado. Mas assim, irmãos, até coisas engraçadas, se você falar bem para os irmãos, né? Tem coisas assim que Deus não é muito a favor, não. Então, você tem que cuidar com essas coisas, tá? Tem que ter muito cuidado. Aquilo que você não quer que faça para você, você não faz com o seu próximo. Você não faz com o seu próximo, tá? Tem que ter cuidado disso. Então, isso tudo é a santificação, tá? A santificação é no âmbito da sua vida financeira, no âmbito da sua vida conjugal, é no âmbito da sua vida no trabalho, é no âmbito de tudo. É você ser diferente, você ser diligente e fugir das corrupções do mundo.
Tá? E nos dias de hoje ainda mais. É difícil, mas nós conseguimos ainda. Por isso tem que estar. Acho que hoje tem a ver realmente, como tu disse, não é mais as práticas antigas, mas andar em Cristo, andar em oração, andar com a palavra. Sem oração Isso e que palavra vai não tem nos- como. é. Entra uma neblina na frente, fica 2, 3 dias sem orar pra tu ver. Entra uma neblina Só que tu vê. tu começa a viver naquele mesmice. É verdade Quando isso. tá de novo. Se não tiver a luz, né? Se não tiver o lampião aceso, não vai. Começa a esfriar. Não vai. E é rápido. Agora tem outro texto que vai dizer assim, depois eu quero falar em relação do esposo e da esposa, algumas funções e a gente finaliza. Ó, isso está em 1 Pedro, capítulo 1, verso 2 e 5. Eleitos segundo a presciência de Deus, não vou falar de calvinismo aqui, tá? Em santificação do Espírito, a santificação é no Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz a vós sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservado nos céus, para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nós, irmãos, ainda não alcançamos de fato a salvação mesmo. Nós estamos no caminho daquela saída do Egito, nós estamos no deserto. E um monte de gente caiu no deserto. Então nós estamos nesse caminho. Então Paulo fala, quem está em pé, cuide para que não caia. Então é um caminho constante de salvação, de santificação para alcançar a salvação no último tempo. Tá? Porque sem santificação, sem santidade, ninguém vai ver a Deus. Vigiar porque ele pode vir como um ladrão. Né? Tem que vigiar. Então vigiar é você tá acordado e não cair nas coisas do mundo. Agora só para finalizar, eu ia falar aquela hora de falar do casamento, esqueci de falar. Irmãos, cada pessoa na relação conjugal tem a sua função. Hoje você tem aquela questão do feminismo que exalta a mulher. A Bíblia, ela não é machista ou feminista. A Bíblia, ela é justa. Cada um tem a sua função, né? O homem, ele tem a preeminência no sentido dele ser o cabeça. E a mulher, ela tem que ser o corpo, né? E aquele que nutre o corpo é a cabeça. Mas aquele que ajuda o corpo, aquele que ajuda a cabeça é o corpo. Então, existe essa parte da mulher auxiliar o marido. Tá? Então, por exemplo, o marido ele tem a função de trabalhar, de prover, e a mulher ela tem a função de ensinar os filhos. Ela tem a função de levar o entendimento para os filhos. Né? Ela tem a função de auxiliar o marido nessa questão para que o marido possa exercer a sua função. Então, se nós temos se nós somos uma esposa e nós não auxiliamos o marido, ele vai acabar se escandalizando. Isso vai gerar divisões, isso vai gerar problemas. Né? Como é que é a mulher prudente na Bíblia? Você tem que ser o modelo da mulher prudente. A mulher prudente é aquela que auxilia o marido, ela cuida da casa, ela cuida dos filhos. Irmãos, a vontade de Deus... desculpa a mulher que trabalha, mas a vontade de Deus não é que a mulher trabalhe. A vontade de Deus é que a mulher esteja em casa cuidando dos filhos. E ela vai o quê? Enquanto o marido trabalha, ela que vai conduzir os filhos ao reino. Essa é a função da mulher. Mas primeiro tem que estar tudo. Não pode deixar a casa desorganizada. Mas hoje, infelizmente, por causa que as pessoas querem cada vez mais lucro, então o padrão de vida das pessoas ele sobe. E a renda do homem e da mulher não dão conta. Por isso que Cristo fala, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Mas as pessoas querem cada vez mais. Então a mulher, o homem tem que trabalhar para juntar a renda, para comprar. Entendeu? A vontade de Deus é que a mulher esteja em casa conduzindo os filhos à santidade. Né? E sempre foi assim no passado. Mas por causa da Revolução Industrial, por causa de uma série de coisas, começou essa questão. Né? Na Revolução Industrial, bem dizer, começou o feminismo, mas não vem o caso aqui agora. American Dreams. Uma série de coisas. A gente vê essa questão dos filhos abandonados, né? Sem educação, sem atenção, sem carinho, né? Agora, Isso deu, né, realmente. Agora, em relação aos maridos, o marido ele tem que ser dirigente com a mulher. O marido ele tem que ser, ele não pode ser um cara grosso, ele não pode ser um cara assim que humilha a mulher, sabe? E ele tem que cumprir o seu papel. Amoroso. Aí se a mulher faz a parte dela, mas o cara só quer ficar em casa, não quer fazer nada, não quer trabalhar, não... né? Complicado. Aí a mulher vai querer se separar. Oi? O homem tem que dar a sua vida, amar a mulher, a ponte da sua vida por ela. O homem tem que fazer a sua parte, entendeu?
Ele tem que ser um cara que tem que procurar trazer o melhor para sua família. Deus não proíbe você de trazer o melhor para sua família, né? Se você tem se você tem a oportunidade de ter uma posição financeira melhor com o seu trabalho honesto, desde que você não tire as coisas do reino para se dedicar mais a isso, você pode fazer. Organize a casa, né? Aquele que nunca tá em casa, nunca, né? Dá uma Sim. atenção, então aí já tá errado. Entendeu? Então é assim, irmãos, ó. Isso também faz. Eu ia falar naquela hora do que a gente tá falando de. Esqueci. Tá? Então, cada um tem a sua função, mulher e marido. Se você é esposa, ajude seu marido aí. Tá bom? Dá pra gente finalizar aqui então. Depois a gente conversa mais um pouco. Eu vou finalizar aqui.